Olá, meus amores. Hoje vamos falar sobre ligações covalentes. A ligação covalente ocorre entre átomos de elementos que tendem a receber elétrons. Em geral, são os não metais. A principal característica desse tipo de ligação é o compartilhamento de elétrons de camadas de valência dos átomos envolvidos, formando pares eletrônicos. Portanto, cada par é constituído por um elétron de cada átomo e pertence simultaneamente aos dois átomos ligados. Quando eu falo de compartilhamento, eu estou juntando esses elétrons e dividindo de forma igual. Vamos imaginar que eu tenha R$ 5. E para mim fazer uma compra, eu preciso de 8. Então, ainda faltam 3. E o meu amigo, ele possui esses 3. Quando eu junto os meus R$ 5 mais esses R$ 3, somando, eu vou ficar com 8, que é a quantidade que eu preciso para comprar o que eu desejo. Quando eu faço essa junção dos R$ 5 mais os R$ 3, eu estou unindo e quando eu comprar o que eu desejo, eu vou repartir. Então, eu estou compartilhando. A mesma coisa acontece com os átomos. Se eu tenho um elemento químico que ele tem 5 elétrons, e para ele se estabilizar ele precisa de mais 3 elétrons, quando ele se junta a um outro elemento químico, os dois vão ficar estáveis. Por quê? Esse que tem só 3 elétrons, ele precisa de 5. E o que tem 5 precisa de 3. Quando eles se juntam, eles compartilham esses elétrons. E os dois elementos ficam estáveis. Por isso que é dito que são compartilhamentos de elétrons. E quando eles fazem isso, eles chegam à estabilidade, que é 8 elétrons. Lembra? Os gases nobres são os únicos elementos que eles ficam isolados. Eles não precisam se ligar a outros elementos porque eles já estão estabilizados, porque eles já possuem 8 elétrons na sua última camada de valência. E todos os demais átomos, eles necessitam chegar a 8. O caso mais simples de ligação covalente acontece com a formação da molécula de gás hidrogênio. Observe, o gás hidrogênio, ele possui o número atômico 1. Quando eu faço a distribuição eletrônica, vai ficar 1s1. Então, ele só vai ter um elétron na sua última camada. Mas para ele se estabilizar, ele precisa de 7. Lembra? Para um átomo se estabilizar, ele precisa atingir 8 elétrons. Ele só tem 1. Então, ele precisa de mais 7. Então, ele sempre vai procurar um elemento químico para ele se ligar. Nesse caso aqui, ele tem bem próximo dele um outro hidrogênio. Então, vai existir uma atração, uma força de atração que vai fazer com que esses dois átomos se juntem e compartilhem esse elétron. Então, quando eles fazem essa junção aqui, ó, eles se unem e aí, ó, faz o compartilhamento dos elétrons. Então, agora, cada átomo de hidrogênio possui 2 elétrons. Eles ainda não estão estabilizados, mas eles já estão chegando próximos de estabilizar, porque agora eles têm 2 elétrons. O conjunto formado constitui a molécula de hidrogênio, em que os elétrons compartilhados são atraídos pelos núcleos, ou seja, existe uma força de atração que vai procurar outros elementos para que eles se estabilizem. E dessa maneira se mantêm unidos. O compartilhamento de elétrons que caracteriza uma ligação covalente pode ser representado pelas seguintes fórmulas. Eu vou ter 3 tipos de fórmulas. Eu vou ter a fórmula molecular, a fórmula eletrônica ou forma de Lewis e a fórmula estrutural. A fórmula molecular indica a quantidade de átomos de cada elemento que compõe a molécula. Então, aqui, olha, vamos voltar aqui. Eu tenho aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio. Quando eu junto aqui, ó, esses 2 átomos de hidrogênio, vai ficar H2, porque H é o elemento químico, né? E 2 é a quantidade, então vai ficar H2. Aqui, ó,
Fórmula molecular H2, que é a quantidade de hidrogênio que se juntou. Se se juntassem 3 hidrogênios, ia ficar H3. Fórmula eletrônica representa o modo como ocorre o compartilhamento de elétrons na camada de valência, com a formação de pares eletrônicos. Quando eu falo pares, significa que cada elétron vai se juntar a um outro elétron. Então, olha só, o hidrogênio ele tem um único elétron, então vou representar por uma bolinha. Então, essa única bolinha ela vai se juntar a outro bolinha de hidrogênio, porque lembra? Quando eu faço a minha distribuição eletrônica, fica 1s1. Então, cada hidrogênio possui um elétron. E para cada elétron, eu vou representar com uma bolinha. Como o hidrogênio só possui um, então vai ficar apenas uma bolinha. E a fórmula estrutural? Expõe apenas o par de elétrons que foi compartilhado. Então, aqui, olha, eu estou ligando esse hidrogênio que só tem uma bolinha com outro hidrogênio que só possui também uma bolinha. Só que aqui, como eu estou juntando, vai ficar um tracinho. Então, na fórmula estrutural, eu vou representar cada ligação por um tracinho. E na fórmula eletrônica, por bolinha, que é a quantidade de elétrons que existe. E na fórmula molecular, eu vou dizer a quantidade de átomos existentes nessa molécula. Como é que eu faço para fazer essa distribuição de forma para que os átomos cheguem à estabilidade? Primeiro passo, eu preciso saber o número atômico desse elemento químico. Por quê? Porque para mim fazer a minha distribuição eletrônica dos átomos, eu necessito ter conhecimento do número atômico. Exemplo, o oxigênio, o número atômico é 8. Logo, a minha distribuição eletrônica vai ficar 1s2, 2p6. 2p6 é minha última camada. Então, na minha última camada, o átomo de oxigênio ele possui 6 elétrons. Hidrogênio, 1s1. Então, na última camada, eu só possuo 1 elétron. Então, o oxigênio, para ele se estabilizar, ele precisa de 2. Lembra? Todo elemento químico, para se estabilizar, ele precisa atingir 8 elétrons. Como ele só tem 6 na sua última camada, ele ainda vai precisar de 2. Então, o primeiro passo, fazer a distribuição eletrônica desses elementos químicos. Segundo passo, identificar quantos elétrons podem ser compartilhados para atingir a estabilidade. O oxigênio, lembra? Só tem 6 elétrons. Então, eu vou representar com as bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu estou representando os 6 elétrons que ele possui. Mas, para ele se estabilizar, ele precisa de 2. Então, é mais fácil ele receber para atingir os 8 do que doar. Já o hidrogênio, ele só tem 1, que é representado por uma única bolinha. Ó. Um S1, um único elétron na última camada. Então, para ele chegar à estabilidade, ele precisa receber 7. Então, é mais fácil ele doar esse um elemento a outro átomo e chegar à estabilidade. Então, olha, o oxigênio ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Ele tem 6 elétrons. Mas para ele se estabilizar, ele precisa de 2. Então, para ele chegar à estabilidade, ele pode se ligar até 2 átomos de hidrogênio. Por quê? Porque cada átomo de hidrogênio possui um. Lembra, compartilhamento? Eles estão compartilhando, então está somando. Então, agora, ó, o oxigênio possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque ele se ligou a um elétron do hidrogênio e mais um elétron desse outro átomo de hidrogênio. Então, agora o hidrogênio também possui 8, porque ó, todos se juntaram, então todos ficaram estáveis. Então, esse átomo de hidrogênio, ele agora possui 8 elétrons. Esse outro átomo de hidrogênio também possui 8 elétrons. E esse átomo de oxigênio também possui 8 elétrons. Então, essa aqui, ó, eles estão estáveis, porque ambos já possuem 8 elétrons. E aqui temos a fórmula. Como ficaria a fórmula de cada um? Primeiro, fórmula molecular. Eu tenho aqui, ó, um átomo de oxigênio
e 2 átomos de hidrogênio. Então, fica H2O, que é a fórmula molecular. Fórmula eletrônica, lembrando, representada pelas bolinhas. Lembra lá da distribuição eletrônica? 2p6. Então, ele tem 6. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons. O hidrogênio só possui 1, então vai ficar só 1 elétron. E a forma estrutural, lembra? É o compartilhamento de pares. Então, esse aqui com esse vai formar esse tracinho. E esse aqui com esse vai formar esse outro tracinho. Porque a fórmula estrutural ela é unida por esses traços. E a fórmula eletrônica por bolinhas. E a fórmula molecular pela quantidade de átomos existentes na substância. Atividade de hoje. Exercício da página 6 do livro didático. Beijo, meus amores. Até a próxima.